Bom dia com alegria, bom dia com vitória, com fôlego novo, com vida de Deus. Sejam muito bem-vindos à nossa live de um exército de transfigurados no Senhor. Quem eu não vi ainda, bom dia com alegria, com vitória, com vida de Deus, com força, com disposição. Eu quero te dizer nessa manhã que você tem um pai. Meu Deus, logo de manhã, eu creio que Deus quer trazer para nós essa verdade de paternidade, identidade de paternidade. Vamos abrir a palavra, em nome de Jesus. Lucas 4, versículo 1. Lucas 4, versículo 1. Em nome de Jesus, abra a sua Bíblia, se você tá com ela. Gente, vocês gostam de Bíblia de papel? Eu gosto demais. É boa demais. Eu tenho uma Bíblia aqui desde 2012. Já mandei reformar a capa dela, porque ela já tava toda destruída. Bom dia com alegria, com vitória, com fôlego, com vida de Deus. Ai, coloquei minha perna aqui, deu cãibra. Tá repreendido. Bora pra palavra. Em nome de Jesus, amém. Deus é fiel. Chama alguém aí pra essa live. Convida pelo menos 10 aí. Bora pra palavra. Deus vai falar ao nosso coração. Nós ouvimos um louvor nessa manhã que diz assim. Eu nem sei cantar ele direito, que acho que é a segunda vez que eu ouço. Mas ele fala, você não é... que as pessoas dizem sobre você, você não é o que o inimigo fala a seu respeito, você não é, mas você é aquilo que Deus diz sobre você. Então eu creio muito, né, que Deus vai ministrar o nosso coração a esse respeito. E isso que nós vamos falar aqui hoje, eu acredito que é uma base muito, muito importante para que nós, queridos, consigamos realmente ter uma vida de êxito, tá? Nessa terra. Sabe por quê? Porque se você nem sabe quem você é, você vai ser enganado por todo mundo. Ouça isso, tá? Deus já começou a ministrar o seu coração. Eu não sei quem canta ele. Depois eu vou olhar aqui. Deixa eu ver aqui quem canta. Não sei, não. Se você não sabe quem você é, você vai ser enganado. Leandro Borges e Anderson Freire. Leandro Borges e Anderson Freire. Que lindo, que louvor é esse, meu Deus. Deus é bonito demais. Eu acho que eu ouvi na primeira vez na igreja do pastor Nadson, de Eunápolis. Meu Deus, foi lindo demais, foi lindo, poderoso. Olha como que Deus fala ao nosso coração. A palavra de Deus, ela diz assim. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. O Espírito Santo levou ele para o deserto, tá? Onde durante 40 dias, foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse, Satanás falando, o diabo fala, tá? Se és o filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o diabo levou a um lugar alto, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será seu. Jesus disse, está escrito, adore o Senhor teu Deus e só a ele preste culto. O diabo levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, se tu és, olha isso aqui, gente, Satanás é ousado, ó. Se tu és o filho de Deus, se joga daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos teus anjos, ao teu respeito, para o guardarem. Com a mão eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus.
E tendo terminado as tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Pai, fala conosco, Senhor, ministra o nosso coração nessa manhã. Coloca a verdade da tua paternidade em nós. Em nome de Jesus. Queridos, essa palavra, ela fala a respeito de quando Jesus ele está já em um processo de início do ministério. E antes de iniciar o ministério, ele passa esses 40 dias de jejum. E ele é levado pelo próprio Espírito de Deus para o deserto. Primeira coisa aqui é que eu sei, porque Deus ele está falando nessa manhã, que tem pessoas aqui na live, que porque Deus te levou para o deserto, para forjar você, diante do deserto que você está vivendo, diante do deserto que você foi conduzido por Deus para entrar, e diante das provas que você está passando, a sua visão, ela começou a embaçar. E você perdeu a visão da paternidade de Deus. E a sensação que você está tendo em meio a esse deserto é de abandono. A sensação que você está tendo em meio a essa situação é de rejeição, de não cuidado de Deus. Eu quero te dizer que mesmo no deserto, mesmo, queridos, nos momentos áridos, mesmo nos momentos que parece que Deus não está lá, eu quero dizer para você que Ele continua lá. Ele continua cuidando de você. Ele continua zelando de você. Queridos, e tem desertos que vão forjar em nós habilidades, capacidades, que eu quero dizer para você que bonança nenhuma, vitória nenhuma forja. E eu vou dizer, eu não gosto de passar por deserto, não gosto, não gosto. Eu não gosto de passar aperto, eu não gosto. Mas eu sei quando Deus está me treinando para um novo nível. Eu sei quando Deus está me treinando para uma nova etapa. Eu sei quando Deus está me levando para uma nova frequência. Queridos, e para Deus levar você para um novo nível, para uma nova frequência, para uma nova habilidade, para uma nova competência, para capacidades, muitas vezes Ele permite desertos na nossa vida. Queridos, e tem desertos que nós entramos, que não tem nada a ver com Deus. Tem deserto que a gente entra com as nossas perninhas, com as nossas decisões, com a nossa postura, com o nosso posicionamento. Agora tem desertos que o próprio Deus, Ele me leva ao deserto para falar de amor, me deixa passar pelo vale para mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris. Eu não entendo. Tem coisas que eu não entendo. Se eu disser pra você que eu entendo, não é verdade. Eu não entendo. Mas uma coisa eu aprendi. Eu confio. Às vezes eu não consigo entender muitas coisas. Mas eu preciso confiar. Eu preciso acreditar. Eu preciso adentrar nesse lugar. Nesse lugar onde eu consigo confiar na paternidade de Deus, independente das dores, das provas, das circunstâncias, dos problemas, das aflições. Eu estou em um momento agora de construção da casa tão sonhada, 20 anos orando por essa bendita dessa casa. E no ambiente onde eu estou construindo tem um monte de construções. Um monte de construções, muitas construções. Eu ouso dizer mais de 50 processos de construções ao mesmo tempo. E a única construção nesse lugar que vários processos de fiscalização foi vindo e arrumando história, não sei o que, foi o meu. Lá ninguém nunca foi perturbado, ninguém nunca precisou passar pelo processo que eu passei. Ninguém. Simplesmente ninguém. Lá tem, tipo, mais de 100, muito mais de 100 processos, 100 casas, tem muito mais. Mas ninguém nunca foi procurado, ninguém passou nada do que eu passei, nada.
e vai atrás o projeto assinado e não sei o que, e a RT, e isso, e aquilo, e bate cabeça, e vai pra não sei aonde, e tal. Tipo, ninguém lá nunca nem pensou em nada disso. Eu poderia dizer, poxa Deus, o Senhor falou que me deu minha casa, olha a confusão, que todo dia eu tenho que estar pra lá, pra cá, vendo uma coisa, vendo outra. Só que aí, queridos, o meu olhar é diferente. Eu falei, rapaz, o tamanho da vitória são o tamanho dos gigantes que nós enfrentamos. A cada nível, novos gigantes vão aparecer. Em cada processo, talvez, a gente entre em desertos, mas não para permanecer, mas passar por ele. E, Senhor, eu não sei como vai ser, eu não sei muito bem aqui, né? Às vezes nem o que fazer, eu vou indo, eu vou fazendo tudo. Órgãos que nem é responsável por construção, queridos. Eu não tô nem falando de órgão de construção, não, tá? Órgãos que não são responsáveis por construção, mas que apareceu. Então eu poderia entrar no lugar de falar, poxa, Senhor, com todo mundo lá, né? Isso acontece comigo, coitadinha de mim, eu tenho pena de mim, não tenho pena de mim. Eu sei que eu tenho um pai. Eu sei que a paternidade de Deus não muda por conta das provas, das lutas, das dificuldades. Eu sei que guerras que se levantam, eu tenho um Deus, um Pai, que vai me fazer vencer todas elas. Não sei como. Muitas vezes eu não sei nem como que vai ser. Mas eu sei que vai ser. Eu vi meu futuro. Eu gostei do que eu vi. Eu estou indo para lá. Não são lutas, não são provas, não são dificuldades que vai me parar no caminho. E essas lutas, queridos, as dificuldades, o deserto não pode parar você. Sabe o grande problema? É que os olhos das pessoas, elas são deformados diante da luta. E eu já falei aqui, queridos, que a prova, a luta, o deserto, o problema, a dificuldade não é para deformar você, é para transformar você. Se permita ser construído em meio da dor. A dor, queridos, ela transforma. Eu nunca vi um trem transformador igual a dor. Infelizmente. A dor é um dos maiores agentes de transformação. Vencedor. Ela transforma. Um deserto tem um poder transformador na nossa vida. Queridos, e a palavra que nós lemos, Jesus foi levado ao deserto. Mas ele não perdeu a visão de identidade, quem ele era. Ele não perdeu a visão de paternidade de Deus, de cuidado de Deus, de zelo de Deus, de orientação de Deus. Jesus foi levado ao deserto. E você não vê Jesus reclamando pela sua passagem no deserto. Jesus foi levado ao deserto. E a palavra de Deus diz ainda, para ser tentado por Satanás. Era intencional, queridos. Todo processo que Deus permite que nós passamos é intencional para nos forjar para o chamado, para nos forjar para o propósito. Para nos dar capacidades e habilidades que nós não teríamos se não tivéssemos passado por muitas situações da nossa vida. E Satanás, eu quero dizer para você que ele bate na base da pirâmide do valor humano, que é o ser, que é a identidade. Satanás, ele vem direto na sua identidade. Satanás, ele pergunta para você, se tu és o filho de Deus, por que você está passando por essa luta? Eu lembro do Lázaro, aquele que cantava no Olodum, que se converteu, não sei se vocês conhecem, mas ele era incrível. Hoje eu ouço os louvores dele até hoje. Eu amava demais os louvores. Ele né, tinha toda aquela graça, né? E ele foi para a eternidade agora na Covid-19. E o Lázaro, ele até canta um louvor que alguém chega na casa dele e pergunta, né? Se tu és crente, então por que tu passa fome? Né? E ele canta de momentos difíceis que ele passou. Né? Então Satanás, ele vai utilizar aqueles dos desertos, das dificuldades, dos momentos difíceis para poder bater na sua identidade. E ele vai perguntar, você não é crente? Você não é filho de Deus? Por que você está passando por isso? Por que você está vivendo isso? Se tu és filho de Deus, o que Satanás estava dizendo para Jesus? Cadê? Se tu és filho de Deus. Ele estava colocando o quê, queridos? Dúvida. Ele estava colocando incredulidade. Ele queria estabelecer em Jesus uma dúvida. Identidade, quando você não tem clareza de identidade, quando você não sabe quem você realmente é. Todo mundo que falar alguma coisa a seu respeito, você vai acreditar. Se você não tem clareza, convicção, e eu não falo aqui, queridos, dentro do processo consciente,
Porque tem muita gente aqui na live que fala da boca pra fora, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Mas aqui dentro tá um emaranhado de dúvida, de incredulidade, tá um emaranhado de confusão aqui, ó, emocional. Tá um emaranhado de muitas dores, de muitas coisas mexendo com você. As lutas, as provas vêm e deforma quem você é, deforma a sua visão de Deus, deforma, você não consegue crer. Você acaba sendo envolvido por essa estratégia de Satanás, dizendo, se tu és o filho de Deus, transforma a pedra em pão. Se tu és o filho de Deus. E Jesus, queridos, ele tem uma identidade forjada. Ele tem uma identidade estabelecida. O pai dele falou para ele lá no batismo, esse é o meu filho amado, de quem tenho prazer. Olha como é importante essa validação da identidade. Queridos, hoje, o maior projeto de Satanás é realmente lidar com a nossa estrutura de identidade. Ele não precisa roubar você de ter alguma coisa, não, de fazer alguma coisa. Você pode ter tudo o que você quiser, inclusive. Às vezes ele até permite. Você pode ter o carrão, a casona, a vidona, a família extraordinária, mas se você não sabe quem você é nesse lugar que ele vai bagunçar a sua vida toda. Sabe por quê? Porque tem pessoas que alcançaram tudo. Ela tem tudo. Ela só não tem clareza da identidade dela. Ela só não tem uma visão correta dela mesma. Ela não sabe nem quem ela é. E por conta de não saber quem é, vive uma porcaria de vida que nem vale a pena ser vivida. Porque o ter, ele não preenche. Não. Só quem tem, já alcançou lugares altíssimos, sabe do que eu tô falando. Tem pessoas que acham que quando eu ter, eu vou preencher. Não vai. O que preenche é realmente entender quem você é. Porque quem você é, tendo ou não tendo, você sabe quem você é. Tem pais que diz para os filhos assim, estuda, menino, senão você não vai ser ninguém. O que ele está estabelecendo na cabeça daquela criança? Se você não fizer nada nessa vida, se você não se posicionar dentro de um contexto de construção cognitiva, de estudo, você não vai ser ninguém. Olha o que esse pai está construindo nessa cabeça dessa criança. O pai deveria construir, você já é alguém. Você vai estudar, talvez para cumprir um chamado, um propósito, mas não para ser alguém. Eu já sou independente, eu nasci sendo. Eu sou imagem e semelhança do Criador. E se eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu sou filho. Eu tenho a paternidade de Deus sobre mim. Eu faço parte da família de Deus. E quando alguém diz que eu sou o que eu não sou, eu não aceito, eu não recebo, eu não tomo posse. Sabe por quê que eu não tomo posse? Porque eu sei quem eu sou. Agora, queridos, quando você não sabe quem você é, aí alguém diz pra você, olha, você é muito chata. Olha, você é muito assim. E aí você vai recebendo eu sous de pessoas que não deveria. Ontem eu fiz uma live com Paulinha, eu vou falar porque ela falou lá, né? Ela fez um processo comigo de mentoria. A Paulinha, ela tem um projeto aí do Move, né? Movimento de Mulheres. É muito lindo o projeto que ela tem feito junto com outra amiga dela. E Paulinha foi minha aluna de mentoria, ela é psicóloga, uma mulher incrível, 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 incrível. E eu lembro quando eu acionei Paulinha para poder fazer a mentoria, né? Por telefone, ela se interessou, perguntou o preço, aquela coisa toda. Só que ela tava com medo de fazer. Tava sem coragem, tava sem. E aí eu dando pressão nela. Quando eu falei com ela pela primeira vez, quando eu ouvi a voz dela, eu sabia o nível de capacitação que Deus tinha colocado nela. Quando eu falei com ela, eu sentia, de fato, o chamado de Deus para a vida dela. Só que ela não estava fazendo nada com aquele processo. Por quê? Porque ela foi ferida na identidade dela. Ela foi ferida na identidade dela. Satanás usou alguém próximo, alguém que fazia parte dessa construção emocional, tá? Porque só nos fere, queridos. Só nos fere, só tem o poder de nos machucar quem a gente permite entrar no nosso coração. Pessoas de fora, de longe, não tem poder de nos machucar. Ah, fulano lá do caixa-prego falou mal de você, não tô nem aí, tô cagando e andando, perdão da palavra, não tô nem aí. Agora, quando é alguém de perto, alguém que conhece você, alguém que sabe da sua história, sabe das suas lutas, falar coisas que você não fez, aí você fala, uau, que negócio é esse? E queridos, olha ela, é mulher mega maravilhosa, segue esse povo, gente, esse negócio é bom demais. Então, olha o que acontece.
Paulinha, ela não lembrava de um episódio da infância dela. E na mentoria, com as ferramentas, com o processo que a gente faz de desentulhamento de identidade, clarificação de propósito, com os desbloqueios emocionais, Paulinha vem, tem um lapso, ela lembra. Onde foi que ela foi ferida? Onde foi que ela foi machucada? Onde foi que bateram na identidade dela? E alguém disse, nossa, sua voz é muito estridente. Né? Então, tipo assim, você não é uma comunicadora. Foi aquilo que Satanás quis dizer para Paulinha. Foi exatamente isso. Queridos, e ela durante anos acreditou que ela não era. Então ela comunicava, ela é uma comunicadora. Incrível. E comunicava com os amigos e tal, mas na hora de fazer acontecer o plano e o projeto de Deus, ó, paralisação, medo, bloqueio. Por quê? Alguém disse que ela era o que Deus não disse. E ela acreditou isso. Porque, queridos, nós não vivemos o que nós somos. Ouça isso. Isso é muito importante para que você entenda. Nós não vivemos o que nós somos. Nós vivemos e temos resultados e acreditamos. Nós vivemos e temos os resultados daquilo que nós acreditamos ser. Então, se você acredita que você é incapaz, você vive o resultado de incapacidade. Se você acredita que você não é uma comunicadora, você vive o resultado de uma não comunicadora. Se você acredita que você não pode, você vive o resultado de quem não pode. Satanás tentou dizer para Jesus, se tu és o Filho de Deus, faz isso. Só que Jesus, queridos, ele sabia quem ele era. Ele sabia da identidade dele. Ele sabia do chamado dele. Ele sabia que existe hora, querido, de transformar pedra em pão. Ele sabia que existe hora de multiplicar pão. E aquele não era o momento. E eu quero dizer para você, Satanás estava utilizando a palavra. Olha que lugar perigoso. Presta atenção nisso. Isso aqui é muito perigoso porque tem pessoas que estão se utilizando da palavra para matar a sua identidade em Deus. Satanás estava utilizando a palavra. Um dia utilizaram da palavra para matar o meu chamado, o meu propósito. Um dia utilizaram e disseram assim, a mulher não foi chamada para falar. Esse trem que você tem aí, que todo dia você tem uma mensagem, isso é de Satanás. Você não é de Deus, não. Então você não é pregadora, você não é alguém que ensina. Você não é isso. Me disseram durante anos. E eu quero dizer para você, eu acreditei. Eu acreditei ao ponto de... Eu tinha um caderno, tinha vários cadernos de ministrações, eu amo escrever, né? Aquilo que Deus vai me falando, eu escrevo. Eu acordava à noite, um sonho, eu vi um negócio, uma ministração saía. Tanto que meus filhos falam assim, eu tô num lugar, eu olho atentamente para uma coisa, eu falo, meu Deus do céu. E meu filho fala, mãe, já recebeu uma ministração, uma pregação? Eu falei, exatamente. Então tudo que eu vejo, eu falo, uau, isso aí dá uma pregação, isso aqui dá uma ministração. Entende? Um chamado, um dom, um talento, algo que Deus colocou em mim. Mas, queridos, ele utilizou Satanás para alguém deturpar minha identidade. E durante anos, eu achei, eu não sou chamada. Eu não sou escolhida. Eu não sou ministra do evangelho de Jesus. Eu não sou. Eu não posso ser. Eles colocaram para mim e disseram, você não pode ser porque mulher não prega. Mulher não ministra. Mulher não é isso. Mulher não é aquilo. E eles utilizaram o quê? Da palavra de Deus. Eles colocaram assim, ó, mulher quando estiver na igreja fica em silêncio. Sim ou não? Utilizaram da palavra de Deus. Para poder calar. Para poder eu ficar quieta. Tá? Olha só. Então Satanás, muitas vezes, ele vai utilizar de uma forma para poder paralisar você. Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Se tu és o filho de Deus, se lança daqui lá embaixo. Se tu és o filho de Deus, olha, eu vou te dar tudo isso aqui, se você me prostrar, me adorar. Tudo isso, queridos, faz a base da nossa identidade. Quem eu sou. Quando eu entendo quem eu sou, o problema não me para, a dificuldade não me para, o deserto não me para, pelo contrário, ele me faz mais forte. Quando eu sei da minha identidade, eu consigo confiar. A minha confiança está no Senhor. Queridos, e confiar quando tudo vai bem é muito tranquilo, é muito bom. Confiar quando eu vou para um lado e glórias, vou para o outro, glórias, vou para o outro, glórias. É fácil. Mas confiar quando as coisas não saem como você gostaria. Confiar no deserto. Confiar na fornalha ardente. Confiar na cova dos leões. Confiar quando passar pelos rios. Confiar quando passar pelo fogo.
é exatamente o teste da nossa confiança. É o teste da nossa identidade. É o teste de entender, eu confio que Deus é o meu Pai. Eu confio que Deus é o meu cuidador. Eu confio que Deus não vai me desamparar. Eu confio que Deus vai cuidar de mim. Eu confio nos planos, nos projetos e nos propósitos de Deus para minha vida. Esse lugar, queridos, de confiança total e absoluta em Deus, só se dá por meio de uma identidade totalmente forjada e estabelecida na presença do Senhor. Se você tem dúvidas da paternidade de Deus, é porque você tem dúvidas da sua identidade de filho. Se você tem dúvida da paternidade de Deus, é porque você tem dúvida da sua identidade de filho. E eu quero te dizer que o problema não está no céu. O problema muitas vezes está na quantidade de entulhos, de lixos que foram lançados sobre a sua vida. E que então, até então, você acredita naquilo que as pessoas disseram, no que os outros falaram, no que o próprio Satanás tem falado para você. Quantos, queridos, estão ouvindo a voz de Satanás, ao invés de ouvir a voz de Deus? Quantos estão ouvindo e dizendo, sim, é verdade. Se tu és, por que isso e isso? Todas as vezes que nós passarmos por dores, por problemas, por dificuldades, Satanás ele vai atacar você dentro da sua estrutura de identidade. Porque ele sabe que no momento que você clarificar, entender realmente quem você é, você se torna alguém imparável. Você se torna alguém com uma postura diferenciada. Você vê uma pessoa na palavra que ele tem muita clareza de identidade. Daniel. Daniel era um menino quando foi levado para a Babilônia. Lá não tinha pastor para vigiar, lá não tinha pai, não tinha mãe. Mas Daniel decide se posicionar na sua identidade. Identidade de filho, identidade de servo do Deus vivo. É interessante isso. Porque Daniel, queridos, Satanás, ele tenta tirar Daniel desse lugar. Ele fala assim, olha, eu vou levantar homens que se incomodem com a adoração de Daniel. Porque na identidade de Daniel, Daniel era um adorador. Na identidade de Daniel estava lá. Satanás queria tirar essa identidade dele. E Satanás, ele quer lidar com a sua identidade. Mas eu creio que nessa manhã, Deus está querendo trazer sobre você uma visão de paternidade do Senhor. Uma visão de alguém que pode confiar em Deus. Uma visão de alguém que pode descansar no Senhor. O louvor que nós cantamos, ele fala que você não é aquilo que dizem ao seu respeito. Você não é aquilo que o inimigo falou ao seu respeito. Mas você é aquilo que Deus disse. Aquilo que Deus falou. E eu tenho um eu sou bíblico, queridos, com várias descrições. Biblicamente, eu sou. E o eu sou é um dos exercícios que eu mais amo dentro do processo de transformação. Eu amo muito o eu sou. Porque eu sei o que o eu sou fez na minha vida. Eu sei o que entender a minha identidade em Deus virou de chave na minha vida. Queridos, eu lembro que quando eu tinha uma visão deturpada de Deus, eu não conseguia chamar Deus de pai. Eu passei um trauma muito grande na minha infância com a paternidade, né? O meu pai foi assassinado. Depois de assassinado, ele ficou durante muitos dias perdido, né? Jogaram no mato depois de assassinado e encontraram dias depois já comido por abutres, urubus e cheio de bicho e tinha que enterrar, né? E essa situação ela marcou muito a minha vida. Então instalou em mim, queridos, bloqueios, feridas emocionais profundas, de rejeição, de dor, de abandono, sabe, de injustiça. E durante anos, através dessas feridas, Satanás me tirava do lugar de uma paternidade real de Deus. E eu lembro que nas minhas orações eu questionava Deus. Por que, né, que o Senhor não me ama? Olha que coisa. Olha o que é uma mentalidade, queridos. Hoje eu trabalho com mentalidade, como tem sido poderoso. Olha o que é uma mentalidade. O Senhor não me ama. Como que Deus não me ama, gente? Mas eu tinha essa mentalidade. Por que o Senhor não faz isso por mim? Né? Eu tinha essa mentalidade. Eu não conseguia chamar Deus de pai. A face de Deus que eu conhecia era uma face que a religião me apresentou, que é a face do Senhor. E é importante conhecer Deus como Senhor. Eu era uma serva e ele era o Senhor. Ele fala, eu obedeço. Mais nada. Eu não tinha visão de Deus Pai.
Eu não tinha visão de filha. Mas quando alguém me perguntava, eu falava, eu sou filha de Deus. Mas eu era filha de Deus, consciente. Eu não era filha de Deus. Aqui dentro. Com verdade, com DNA. Com corrente sanguínea fluindo aqui no meu organismo de filha. O mundo, meu irmão, pode cair. As pessoas podem dizer bárbaros. Eu posso ouvir o desaforo. Eu sei quem eu sou. Isso não vai mudar. O que você pensa de mim não muda quem eu sou. O que você fala de mim não define e não muda quem eu sou. Porque tá definido pra mim quem eu sou. Tá estabelecido pra mim quem eu sou. A minha identidade em Deus. E nessa manhã, queridos, Deus quer abrir os seus olhos. Talvez você só chame Deus de Senhor. É importante. Tem várias faces de Deus. Tem a face do rei. Eu também conheci o Deus rei. Que bom que eu conheci o Deus rei. Porque antes de conhecer o Deus rei, eu vivia na pobreza, na falta e na necessidade. E eu conheci o Deus rei, que é o Deus rico, é o Deus próspero. Mas eu também conheci o Deus pai, que me coloca no colo. O Deus pai, que segura na minha mão nos momentos difíceis. O Deus pai que não me deixa cair. O Deus pai que sara, que cura as minhas feridas. O Deus pai que me coloca no colo. O Deus pai, queridos, que eu posso chamar pai, paizinho. Eu posso, inclusive, ser baiana e dizer painho. Paternidade de Deus é uma das coisas mais preciosas que alguém pode entender. A paternidade de Deus te leva para um nível de confiança, de fé. A paternidade de Deus preenche um buraco que ninguém nesse mundo pode preencher. A paternidade de Deus cura, restaura, transforma, liberta. A paternidade de Deus, queridos, te leva para um nível novo. E nessa manhã Deus quer se apresentar para você, Pai. Talvez você conheça Deus Senhor, Deus Rei, Deus Pastor. A maioria das pessoas conhece Deus como um pastor ou como Senhor. Mas hoje aqui, Deus está te chamando para um lugar novo na presença dele. Um lugar de filha, de filho. Um lugar de ir para o colo do Pai. Tem pessoas aqui que nessa manhã você precisa ir para o colo do Pai. Você precisa ouvir o louvor de Lázaro que diz: Filha, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. E ele diz pra você: eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. E nessa manhã, que você saia daqui hoje para ouvir esse louvor, não apenas como uma criatura, não apenas como um servo, não apenas de qualquer jeito, mas como filho. Talvez você como eu, por conta da dor, por conta dos traumas, por conta dos bloqueios, por conta das feridas na alma. Talvez você não tenha condição emocional de dizer pai. Talvez o deserto machucou tanto você. Talvez as dores que você carrega gerou tantas feridas que os seus olhos foram tapados e você não consegue enxergar um pai. Talvez a religião bateu tanto em você, deturpou a sua visão. E a paternidade de Deus se escondeu em meio a um entulho. Tem tanto lixo na tua vida que você não consegue ver que Ele é o seu pai. Deus te trouxe aqui nessa manhã e Ele está te chamando por um nome muito poderoso, chamado filha, filho. E se você nunca disse sim para Jesus, se você nunca disse: Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, vem habitar em mim, eu quero fazer uma aliança contigo. Nessa manhã, se você nunca fez isso, eu quero fazer isso com você. Eu quero que você, mesmo você que talvez já tenha feito, eu quero que você repita comigo. Assim, ó: Senhor Jesus, hoje eu te aceito como Senhor, Salvador e Pai na minha vida. Eu reconheço que o Senhor enviou Jesus na terra para morrer por mim, para tirar dos pecados, da injustiça, de tudo aquilo que me estava levando para um caminho errado. E hoje eu te recebo como Senhor e Salvador. Hoje eu te peço: entra na minha vida, faz morada em mim. Muda, Senhor, tudo que precisa ser mudado. Eu te peço perdão das falhas, dos pecados, de tudo que eu fiz.
que não glorificou o teu nome. Me ensina a caminhar nesse lugar, nesse caminho. E nessa manhã, mesmo diante das lutas, das provas e do deserto, eu recebo a tua paternidade. Eu recebo o Senhor como meu Pai. Eu declaro com a minha boca e eu creio com o meu coração que eu faço parte da família de Deus. Eu adentro nesse lugar e eu nunca mais quero sair desse lugar. Eu quero te chamar de Pai todos os dias da minha vida, até que eu seja levado para a eternidade. Senhor, nós te louvamos nessa manhã. Nós te agradecemos. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu ensino, obrigado pela tua direção. Senhor, que nessa manhã vidas possam ser desentulhadas pela tua palavra. A tua palavra é mais poderosa que uma espada de 2 gumes. Ela é a única, Pai, que divide alma e espírito. E nessa manhã, Senhor, que nós possamos receber essa paternidade. Clareza da nossa identidade. Sou filha, sou filho. A Deus, e que os outros falam a nosso respeito, que Satanás fala. Senhor, que não nos atinja. Porque nós, assim como Jesus, o teu filho, ele sabia quem ele era. Ele sabia o que ele foi chamado para fazer. Ó Deus, que nessa manhã o Senhor possa derramar sobre nós uma unção de vida de filhos. E que nós possamos, em nome de Jesus, receber a tua paternidade nessa manhã. Que possamos te chamar de Abba Pai, de Paizinho. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra nessa manhã, no nome de Jesus. Amém? E amém, e amém de novo. Que você receba a paternidade de Deus nessa manhã. Que o Espírito Santo do Senhor possa trazer luz dentro de você. Que os entulhos que estavam sobre a sua paternidade, os entulhos que estavam sobre esse lugar de filiação, possam ser arrancados. Que você adentre em um lugar de ouvir a Deus, entendê-lo, viver, mas como Pai. Pai. Ouse chamar Deus de Pai hoje. Ouse colocar o louvor de Lázaro hoje. E ouça o seu pai te dizer: filha, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Esse louvor é lindo demais. Deus é lindo. Deus é lindo. Ei, Deus é muito lindo. E que nessa manhã, ó, a amiga de Cris tá tomando café com ela. Ó, Cris, marca meu horário, viu? Porque eu quero fazer um cílio novo. Eu nunca fiz não, hein? Nunca fiz, vou botar um cílio novo. Amém. Amém. Gente, Cris, quem é aqui de Porto Seguro, Cris trabalha, viu, com uns processos bem poderosos aí de estética, de cílio, né? De colocação de cílios, é muito poderoso. Eu não fiz ainda, mas eu já vi aí que o negócio fica lindo, fica elegante, tá bom? Então, gente, beijo no coração de vocês. Amanhã tem aulão de sabedoria, tá? Aqui, em nome de Jesus. Então, 7 da manhã, amanhã a gente vai ter aulão de sabedoria. Não perca o aulão de sabedoria. Pastora, deixa salvo. Não deixo nada. Nada de salvo. Não fica salvo o aulão de sabedoria. As lives eu deixo salvo lá no YouTube. Gente, no YouTube tem tanta ministração poderosa que eu vou falar pra você. De vez em quando eu ouço umas. Meu Deus, Deus fala comigo. Aí eu falo assim, Deus, eu ouvi na palavra que eu preguei. E Deus falando comigo. Que coisa, tá? Mas tem tanta ministração linda, poderosa. E, gente, compartilha. Compartilha, sabe por quê? Os perfis que fala de Deus, que fala da palavra de Deus, são os perfis mais oprimidos. Eu vou te dizer aqui nessa manhã. São os perfis mais oprimidos. Então, hoje pela manhã mesmo, pra mim entrar na live aqui, só Deus sabe. A guerra, tá? Então, eu já fui bloqueada pelo Instagram, pelo Facebook. Eu já vivi N situações aqui. De não conseguir fazer anúncio. Então, quem é que vai fazer a palavra chegar mais longe? Você. Quem é que pode convidar uma amiga? Quem é que pode falar a respeito do que você tá vivendo? Só você. Você, gente, você é uma ferramenta poderosa na mão de Deus. Você pode fazer algo assim tremendo. E eu tenho vivido isso. Olha, só pra você ter ideia. Eu não tenho sonho de fazer instituto, projeto social, especificamente. Eu fazer, com o nome instituto, né? Eu construí esse instituto. Mas eu tenho pessoas que fazem esse trabalho. Sabe o que eu faço? Eu ajudo quem tá fazendo. Talvez você não tenha um chamado específico de levar a palavra, de
ensino, né? Seu trabalho de levar a palavra, você tem. Você tem que levar a palavra para por onde você passar, que você seja um canal de Deus. Mas talvez o seu não seja de ensino, beleza. Mas você pode auxiliar quem está fazendo. Então você pode espalhar essa mensagem. Às vezes a gente espalha tanta coisa que não faz sentido, tá? Então, vai lá no YouTube hoje e já espalha pelo menos umas 3 ministrações em nome de Jesus. Tem uma lá, como receber resposta de oração, que eu gosto muito dela. Gosto muito. Ó, beijo com cheiro. Amanhã a gente se vê aqui, tá? O pessoal de mentoria, de imersão, que não fez o story ainda e que não se comprometeu com a mudança de hábito, tá? Eu tô de olho em vocês. Eu tô esperando os stories. Eu tô esperando o comprometimento. Eu tô contando é nos dedos, ó. Quem é que fez, tá bom? E eu vou liberar a aula pra quem não foi, tá? Lá do pessoal da mentoria e da imersão. Hoje eu já mando lá nos grupos, viu? Beijo no coração de vocês e amanhã tem aulão de sabedoria.